O que eu aprendi internacionalizando o Contador Agora? Levei o Contador Agora para os Estados Unidos há mais ou menos 1 ano e meio. Eu vou te contar aqui as minhas principais considerações, as porradas que a gente tomou, o que deu certo, o que deu errado. Para você que é contador, que pensa de repente expandir aí seus negócios aí, além de terras tupiniquins, assiste até o final. Rota a vinheta, meu editor. Pessoal, aqui no Contador Agora a gente tem um playbook de crescimento. O que é isso? E não é uma fórmula, é uma metodologia, onde que a gente consegue pegar qualquer empresa de serviço e a gente sabe o que a gente faz para essa empresa fazer 100, 200, 300 mil reais por mês de MRR, de novas receitas, que é produção de conteúdo, geração de leads, distribuição em diversos canais. Então a gente tem um playbook. Então a gente resolveu internacionalizar, por quê? A gente resolveu entender e, mais do que entender, a gente resolveu realmente se aventurar no mercado americano. A gente abriu nossa empresa Delaware há mais ou menos 1 ano e meio atrás. A gente contratou um time americano e a gente começou a vender serviços de marketing contábil para empresas americanas. Não são para empresas brasileiras que estão nos Estados Unidos, são para empresas americanas. Só que ocorreu um choque de realidade. Muita coisa foi boa, mas muita coisa foi assim, realmente um choque de realidade entre Brasil e Estados Unidos. Eu anotei algumas coisas aqui que eu achei muito interessante, que eu queria trazer de insight para vocês, para que aqui no Brasil a gente conserte isso, porque de fato há um oceano de diferença entre Brasil e Estados Unidos quando a gente fala de negócios contábeis. Eu trouxe aqui alguns tópicos que eu vou falar com vocês aqui. No Brasil, toda empresa é obrigada a ter um contador. Nos Estados Unidos, não. O próprio cidadão pode fazer suas próprias declarações, seu tax, seus impostos. Ele não necessariamente é exigido dele um contador. Geralmente ele contrata advogado ou contador porque ele não sabe fazer, mas não é prerrogativa como é no Brasil. No Brasil, toda empresa precisa de contador. Isso abre uma coluna muito grande. Por quê? Porque no Brasil, vou abrir uma empresa, preciso de um contador. É automático o contador conseguir esse cliente. Lá não. Lá o contador tem que se mostrar muito bom, muito prestativo, para o cara ter, talvez, a intenção de contratá-lo. É como se aqui você fosse fazer uma reforma, por exemplo, fosse contratar um arquiteto, que não é obrigatório. Você mesmo pode fazer sua reforma. Então, primeiro ponto, que até que o meu editor colocasse na tela aí. Primeiro ponto, nos Estados Unidos não é obrigado a ter contador. Segundo ponto relevante, que eu acho muito interessante, vocês entenderem que no Brasil, o contador ele é muito mais um agente de obrigações fiscais. Ele é quase um agente do governo que te manda guia todo mês no e-mail e faz as suas obrigações fiscais, suas obrigações acessórias, do que alguém mais ligado em estratégia. Nos Estados Unidos, os nossos clientes, eles são 90% estratégia. Então, o contador lá é visto como um estrategista de negócios, que é muito diferente daqui. Isso muda nosso marketing inteiro, isso muda nossa proposta de valor inteiro, isso mudou toda a nossa maneira de trabalhar, porque lá a gente tem que mostrar muito mais valor dele enquanto estrategista do que aqui como apenas um cara que gera impostos. Entendeu essa diferença? Essa diferença é muito grande. E a gente fala muito no Brasil assim, contador consultor, contador consultivo, não sei o quê, só que isso está muito longe de ser uma realidade quando se compara com o Brasil e os Estados Unidos. Não sei se talvez ao nível que estão as empresas americanas ou o nível que estão os contadores, mas lá o contador não é visto como um cara de obrigação fiscal. Geralmente, eles vão em despachante para fazer obrigação fiscal. Eles vão em contador para olhar planejamento estratégico, coisa que isso no Brasil não acontece. Então, ponto 2. Estados Unidos, o contador ele é um consultor estratégico, enquanto no Brasil ele é apenas um cara de obrigações fiscais. Uma coisa interessante também, terceiro ponto que eu queria passar para vocês aqui, nos Estados Unidos os empresários, eles consideram o contador como o profissional número 1 de confiança deles. É o profissional que quando eles vão comprar uma empresa, um imóvel, fazer um investimento, quando eles vão contratar, demitir, o contador é o primeiro que eles ligam para se aconselhar. Diferente do Brasil, que o contador é visto apenas como entregador de impostos. E isso, gente, faz toda a diferença quando a gente fala em estratégia de posicionamento. Faz toda a diferença. E isso a gente sentiu um impacto muito grande. Porque o contador lá senta nas mesas de reunião para tomar decisão e não para falar de obrigação acessória. Isso faz muita diferença. Qual que é o grande impacto do contador ser esse contador consultor?
não vou falar consultor, não, vou falar estratégico. Consultor quem fala é no Brasil, né? Só para que fique essa diferença. O contador lá, ele cobra os honorários contábeis, a gente não pode converter, né, de dólar para o Brasil. Mas lá, eles cobram um valor mais alto, justamente pela confiança. Então, são geralmente valores anuais, são geralmente valores altos, geralmente são porcentagem do lucro que eles conseguem levar para a empresa. Então, por exemplo, acontece com alguns clientes nossos lá. Chega uma empresa que com $1 milhão anual e chega com uma lista de coisas, de projetos que quer fazer. O contador dele cobra o seguinte: você consegue $1 milhão por ano. O que você conseguir além disso, 15% é da minha empresa contábil, porque eu vou te levar nesse patamar. Isso não ocorre no Brasil, porque o contador brasileiro muitas vezes nem entende do negócio do cliente. Talvez não entenda nem do seu próprio negócio para fazer dar certo, vai dizer o do cliente. Isso nos Estados Unidos é muito comum. Muito, muito comum. Então a gente vê muitas empresas lá de consultoria contábil, aonde ele ganha participação do lucro do que excedeu o que o cliente já tinha. Isso é muito, muito interessante. Eu achei isso aqui, enquanto o contador aqui está brigando para fazer contabilidade por R$300, R$400, lá os caras estão prometendo aumentar o lucro do cliente. E não aumentar o lucro reduzindo imposto, não. É aumentar o lucro entrando em receita, aumentar o lucro entrando em gestão, fazendo realmente o que o contador deveria fazer. E isso, eles ganham em cima do que o cliente ganhar. Eu achei isso fantástico. Já pensou em trabalhar assim? É uma maneira diferente de pensar, uma filosofia diferente de pensar. Mas eu queria deixar essa reflexão aqui. Um outro ponto muito importante do mercado contábil é o seguinte: a gente tem alguns bons clientes nos Estados Unidos e lá é o seguinte: quando a gente vai falar de preço, né, de marketing contábil, a gente sempre fala anual. No Brasil, a gente fala mensal. Então, te cobro 2, 3, 4, 5 mil por mês. Nos Estados Unidos, é um valor anual. Então, a gente cobra da empresa contábil o valor anual. Então, a gente cobra por ano, um exemplo, $100 mil para fazer esse trabalho. E como que funciona essa negociação com o contador de lá? Ele pega os números dele e fala o seguinte: da minha receita eu vou tirar 25% para marketing. Desses 20% eu quero deixar 10% para serviços e o restante, os outros 15%, para ferramentas, impulsionamento e tudo. Então, ele já tem o número que ele quer. No Brasil, não. No Brasil, o contador quer pagar R$300 uma estagiária para fazer post de rede social e ele não entende de como fazer o seu planejamento anual de marketing. Isso é uma grande diferença. Por quê? Porque a gente, quando pega uma verba de um cliente que a gente sabe que a gente pode gastar $25 mil no ano, a gente consegue criar um planejamento de geração de leads, de SEO, de marketing de conteúdo muito mais assertivo. A gente sabe que a gente tem um ano para trabalhar com esse cara e a gente sabe que a gente precisa levar resultado durante esse um ano para a gente poder levar essa verba dele, que senão a gente não leva a verba dele. Isso é muito interessante. Então a gente só leva a verba do contador se a gente conseguir atingir o resultado do contador lá. Isso é muito, muito interessante. Diferente no Brasil. Os contadores, eles não têm nem 1% ali do faturamento destinado a marketing. Isso faz muita diferença. Meus amigos contadores, então para finalizar esse vídeo, eu vou passar aqui 3 lições que a gente aprendeu nos Estados Unidos que eu quero que você anote isso. Primeiro, posicionamento de mercado. Os contadores não se posicionam como fazedores de impostos, e sim como estrategistas. E todo o modelo de negócio deles gira em torno de fazer o cliente ganhar dinheiro. Mas para isso ele tem que ser bom de gestão, não só dele quanto do cliente. Então não adianta você falar que sabe gestão que vai ajudar seu cliente se você está quebrado, se você está devendo, se você não está no SPC. Não adianta. Você tem que ser, primeiro, a referência, para depois você conseguir passar isso para o seu cliente. Isso é muito importante, porque você precisa ser uma referência. Senão você vira aquele coach que ensina a ficar rico andando de Celta. E isso não acontece nos Estados Unidos. Os contadores são prósperos porque eles sabem ganhar dinheiro para eles e para os clientes dele. Primeira coisa, então, é o seguinte: posicionamento de mercado é muito importante. Lá tem muito. Coisa que no Brasil tem muito pouco, tá? Tem muito cara bom no Brasil, mas tem muita contabilidade ruim, muito contador fraco, que fala que é consultor, mas que não é nada. Então, posicionamento de mercado, o primeiro ponto que eu queria que vocês anotassem: como me posicionar como um estrategista para poder ganhar mais. Segundo, escolhe um nicho, porque se você escolhe um nicho, você sabe as nuances desse nicho, você consegue levar resultado desse nicho além de ficar falando de imposto. Você consegue saber onde que o cara compra mais barato, onde que ele compra mais caro, aonde que caminho que ele vai. Se você é especialista em um nicho, você é muito mais estrategista de negócios do que apenas fazedor de impostos. Então fica essa dica aí com relação a isso. E terceiro ponto, invista do crescimento da sua empresa contábil. Pega uma verba anual, destine a marketing, destine uma parte a pagar prestador de serviço, funcionários, colaboradores, de marketing e vendas, outra parte em ferramentas. Faça um planejamento, pega esse planejamento de 4 meses, revisita ele e tenta, pelo menos nesse primeiro ano, 2025 que está chegando aí, fazer uma linha de crescimento. A gente não quer que nenhuma empresa brasileira vire americana, a gente não quer desvirtuar
o que é o Brasil. De jeito nenhum. Eu só tô trazendo para vocês aqui o que eu estou percebendo do mercado lá fora, tá? Provavelmente eu devo fazer alguns conteúdos lá, vou fazer podcast nos Estados Unidos com alguns clientes nossos lá, muito em breve. E vou trazer mais insights aqui sobre os Estados Unidos. Mas enquanto isso, fica aí essas dicas. Se você gostou desse conteúdo, se está gostando desse formato de conteúdo, deixa aqui seu like, manda para um contador, manda para alguém que você acha que seria legal ver esse conteúdo. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo conteúdo. Valeu!